Gravar já. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu convidei vocês para enfiar o dedo na tomada, né? Que a gente está nesse Mercúrio retrógrado e planetas retrógrados, eu não sei vocês, mas eu tava assim, eu tava num processo assim, abre a cova. Aí eu falei, acabou com essa palhaçada. Hum, o quanto de 0 a 100, o quanto você está vivendo? Que número que vem? De 0 a 100. O quanto vocês estão sobrevivendo? Que horror, né? Odiei essa pergunta. O quanto eu estou vivendo e o quanto eu estou sobrevivendo. Credo, eu também, Renata, eu tava desse jeito aí. Tava vivendo 30 e sobrevivendo o resto. Então, tudo que tem embaixo disso, e os eternos aléns conectados a isso, pode POC, pelo amor das deusas galácticas. Tá melhor. Louco, velho. O quanto nós estamos vivendo ou sobrevivendo? Essa é uma pergunta muito poderosa. Eu me fiz ela aqui agora, quase caí na cozinha. Hum, e a diferença do viver e do sobreviver é uma mimetização, né? O que é a mimetização? Eu estou copiando o caminho, os dores e realidades dos idiotas, dos humanos, né? Humanos são muito idiotas, porque humanos, eles precisam de uma programação, de um roteiro. Todas as vezes que vocês perceberem, vamos ligar a câmera, gente. Não tem problema que vocês estão pelados, não. Adoro ver gente pelada e descabelada. Os humanos, gente, eles precisam do roteiro. Cuidado quando vocês ficam precisando de um roteiro, né? Cuidado na hora que vocês ficam se implantando essa necessidade de roteiro, porque o roteiro é para quem precisa, quem está sobrevivendo. Então a gente fica seguindo um roteiro. Agora a vida, ela não requer roteiro. A vida requer permissão. E que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, possibilidades, poder e potência, nós, o nosso corpo, podemos ser a permissão para se divertir com tudo que acontecer, para tudo que me chegar aqui hoje. Né? Então, vamos baixando as barreiras e puxando energia, mãozinha lá no terceiro olho, e puxando energia, puxando energia, puxando energia, e puxando energia, e puxando energia. Só sente a energia de tudo que está disponível para você hoje. E sem julgamento, né? Sem a gente entrar na histeria, né? Do julgamento. Então, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia e atração magnética, a repulsão de todas as energias sexuais generativas e restauração de todas as energias sexuais generativas encarnadas. E baixa as barreiras e tudo que não permita que esses processos corram até no fiofó da nossa alma, como destruídos, criados para liberar. Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povares, criações, bases, além. Hoje gostaria de convidar vocês, e o que você quer para vocês estarem na permissão, de enfiar o dedo na tomada, a gente sai daqui tudo elétrico, cheio de energia, sabe assim? Que energia, espaço, consciência, escolha, meu corpo, podemos ser o dono da porra toda. Que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser o barulho que eu sei que sou por toda a eternidade. Que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser a invocação da morte para sair por aí como um gigante, destruindo, descriando toda a estupidez da sexualidade. E vamos lá, banda de implantes. Banda de implantes, banda de implantes, banda de implantes, banda de implantes. E puxando energia, e puxando energia, e puxando energia, e puxando energia. Que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser o caos que eu sei que sou por toda a eternidade. Que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser o caos ambulante que eu sei que sou por toda a eternidade.
Que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser o caos ambulante que eu sei que sou por toda a eternidade. Que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser a terrorista que eu sei que sou por toda a eternidade. Ontem eu vi uma, uma frase, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu adorei. Que os nossos leões tenham medo da gente. E não a gente ter medo, né, dos leões. Que seus leões olhem quem que são esses leões, os nossos problemas, os nossos desafios, que os nossos leões, né, que seus leões te olhem e pensem, nem fudendo. Não é sensacional essa frase? Eu achei ela incrível, cara. Então, assim, o que que acontece às vezes? A gente às vezes está sendo patética. Sabe, às vezes o Tomás fala assim pra mim, você não tem coragem. Tipo, eu sou muito boazinha. Tipo, coragem para ser ruim. Mas interessante, tudo que a gente definiu que é ser ruim, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, covardes, criações, bases, eu falei, Tomás, você não me desafia. Você não brinca comigo, porque eu cansei de ser trouxa, né? Então, os humanos, eles vão seduzir a gente. Eles vão, tipo, cuidado, que energia, espaço, consciência, escolha o meu corpo podemos ser para poder explodir agora com a puta vaca patética que eu sei que sou por toda a eternidade. Os humanos, eles sabem da nossa carência. Os golpistas sabem da. Gente, só cai em golpe quem é carente. Eu falo que uma das coisas que eu mais aprendi quando eu caí naquele golpe, né, que eu contei para todo mundo, e eu falo, gente, esse cara me libertou. Eu agradeço tanto esse golpista todos os dias, porque eu falo assim, na hora que eu percebi que eu tinha caído no golpe, eu falei, é o cúmulo da carência. E o que que é isso? Acreditar num homem perfeito, esperar um príncipe encantado. Sabe assim, eu me via naquela situação assim, sabe, princesa da Disney? E tipo, esperando o homem encantado. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nosso corpo, podemos ser para explodir com a puta vaca patética, carente, que eu sei que sou por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. E o que se requer para eu me divertir com tudo? Que apareceu, o que se requer para eu me divertir com os idiotas? O que se requer para eu receber dos idiotas? É importante que você saiba que é um humano, que é um idiota, entende? Então, o que você quer para eu criar curso para idiota? Que vira e mexe chega aluno humano aqui, né? Ai, tem índice. Ai, tem apostila. Ai, tem certificado. Adoro. Aí eu falo, tem, vou enfiar onde? Seu rabo. E tudo que não permita isso, eu destruo e descrio. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases, além. Mas eu percebo que quando chega também, é até para eu poder me testar, sabe? Deixa eu ver o quanto eu ainda sou uma vaca agradadora. Deixa eu ver o quanto eu ainda estou escolhendo ser a professora facilitadora carente de merda. A terapeuta carente de merda. A facilitadora carente de merda. A mãe carente de merda. A esposa carente de merda. E tudo que não permita com que a gente tenha consciência sobre isso e exploda com essa realidade, né? A filha carente de merda, vi a Drica agora, filha carente de merda. Certo, errado, bom e mal, pode e pode, todas as 100. Cuide, garotos, formados, criações, bases. Ô, Drica, eu já fui igual a você. Ainda, quanto eu ainda sou igual a Drica? 80%. Eu contei pra vocês, né? Foi aniversário do meu pai, eu entrei num trauma e drama. E uns anos atrás, gente, eu levei um presente de aniversário pro meu pai. Nossa, ele jogou o presente assim, tipo assim, eu odeio presente. E por que que eu fiquei chateadinha de não ir no aniversário do meu pai? Deu vontade de falar assim: ah, você nem de aniversário você gosta? Mas ele nem me cobrou, é eu que fiquei na expectativa infantil de agradar o papai e a mamãe, né? Eu ainda falei: ah, eu vou ligar na casa da avó na hora dos parabéns. Ele falou: não precisa. Eu falei: ok. Falei, por que que eu vou. É a gente que
que coloca condições para ser filho ou para ser amado, né? Então, todas as condições. Ah, eu escutei uma palavra agora que eu estava ouvindo uma classe. Ai, deixa eu tentar lembrar. De moralidade, todas as condições de moral e imoral que a gente está usando para poder fixar as estruturas que a gente finge não estar escolhendo. Vamos destruir, descriar, dispar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar agora, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Então, para eu ser uma filha certa, o quanto vocês estão tentando ser a filha certa, a esposa certa, a terapeuta certa? Quanto vocês estão tentando acertar? E vamos lá, dinheiro, controle, criatividade. Todas as estruturas de moral e imoralidade que vocês estão escolhendo é forte, né, Bárbara? É forte mesmo. Eu estava escutando uma classe agora, que eu não sei nem falar o nome do processo. Eu vou criar. A gente vai ter todo mês 2 processos corporais no passe livre. Esse mês a gente trabalhou com as 5 grandes e na próxima terça tem atualização do equilíbrio funcional do ser. E tem tanto processo, a gente tem mais de 100 processos. Tem processo que a gente não sabe falar nem o nome. Mas esse processo que eu estava ouvindo agora de manhã, ele é sobre isso. Ele fala sobre a gente destruir, descriar a moral e a imoral. Porque, assim, é uma polaridade. Você tem moral? Que moral que você tem para falar isso comigo? Às vezes as pessoas falam assim, você tem, esses me falaram nas redes sociais, você tem aquele trem lá do psicólogo, CNH, não, gente, como é que é? Tipo, quem você acha que nem esse trenzinho aí você tem? E eu assim, né? Cri, 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 que trenzinho que ela tá falando. Então, assim, mas quantas pessoas têm o trenzinho, o certificado, e não vale um traque? Eu falo que as pessoas assim que mais me ajudaram, eu tenho uma coaching de emagrecimento, ela não é nutricionista, ela não é personal, mas ela tem a prática, ela tem a vivência, ela ajuda tanta gente. Ela é uma coach da Herbalife, gente. Ela é aquelas coach do bem-estar, CRP. Obrigado, Marinalva. Ela foi a única, e eu já tinha ido em vários nutricionistas, vários academias. Essa menina, que hoje é minha amiga até hoje, isso tem mais de 10 anos, 11 anos que eu a conheci, a Mirelle, lá de Franca, eu adoro ela. E eu falo com elas toda semana, e tipo assim, é uma coach da Herbalife, cara. E às vezes as pessoas ridicularizam o pessoal da Herbalife. Foi a única pessoa, ela conseguiu me emagrecer, mas ela é muito especial. Nem todo coach da Herbalife também é legal, né? Mas ela é. Ela criou uma comunidade tão bonita, afetiva. Até falei para minha sogra, eu falei, vai lá na Mi. Ela "Ai, abriu uma academia perto da minha casa." Eu falei, mas não tem comunidade, não tem afeto, não tem carinho. O que a Mi criou, né? É algo que, tipo assim, sabe? É humano, eu vou falar humano, mas é humanoide, é carinho, é afeto. Sabe aquele lugar que é a extensão da sua casa? E muitas pessoas lá não emagrecem porque se emagrecer, vai deixar de ir na Mi. Aí eu falo, Mi, você precisa trabalhar essa crença com as pessoas. Falei, porque assim, você vai pagar o shake para emagrecer. Depois que você emagreceu, você não precisa mais do shake. Mas eu falo, a gente não vem aqui por conta do shake. A gente vem aqui por conta da Mi e por conta dos amigos. Então, o tempo que eu morei em Franca, eu ia todos os dias, eu ia lá de manhã com as minhas amigas. Quando eu vou, estou em Franca, o primeiro lugar que eu chego é na Mirelle. Tipo assim, e são as mesmas amigas. Eu falo, gente, passa ano, entra ano, a turminha ali é a mesma. Eu acho bizarro, assim. E os problemas também. Mas assim, mas o quantas vezes a gente não evolui para a gente não perder coisas e pessoas? Mas se eu tenho consciência de que eu não vou perder a Mi e aqueles amigos, eu posso evoluir e a Mi o espaço da Mi continua sendo um lugar nutritivo para mim. Mas o quanto vocês não vão embora, porque vocês não vão embora da consciência atual, quanto vocês não estão vivendo, estão sobrevivendo para não perder coisas e pessoas. Aí a gente fica manipulando com a escassez. O quanto vocês estão manipulando com a escassez de 0 a 100? Essa dói.
Tudo que tem embaixo disso, os eternos aléns conectados a isso, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases, aléns. Mas por quê? A gente que veio da escassez, a gente que veio assim da roça, veio de lugares, né, muito simples, a gente aprendeu muito a ser amado na pobreza, né? Dividir o pão, dividir o saco de bolacha. Então, assim, isso é amor para nós. Então, a gente não entendeu amor na abundância, amor no luxo, né? Então, assim, a gente, por mais que a gente às vezes vai ganhando consciência aqui, tem uma âncora ali que leva a gente para aquele lugar. É igual eu dei o exemplo da gordinha que não emagrece, não vai perder a mim. E o que que ela vai falar pro marido? Porque o marido paga feliz, porque o sonho dele às vezes é ter uma mulher magra, né? No luxo a gente fica sozinha. Bert Hellinger fala sobre isso. Na dor nós temos companhia, na felicidade não. Quem está feliz, né? Quem quer ir hoje para Campos do Jordão comigo? Quem está disponível? Quem tem criou, entendeu? Mas assim, a nossa zona tá todo mundo empacado no mesmo lugar, não é verdade? A gente vai ficando perto das pessoas, a gente começa a mimetizar a limitação delas, porque se você tiver dinheiro, poxa, quem vai comigo para tal lugar? Quem vai passear comigo? Quem vamos no restaurante comigo? E aí a gente fica estressado porque não tem companhia para poder fazer as coisas que a gente quer. E você fala, mas por que que eu vou trabalhar? Se ninguém pode me seguir, para que que eu vou criar 20 vezes mais? Se eu vou ter que ir para São Paulo sozinha, se eu vou ter que viajar sozinha, se eu vou ter que fazer, se eu não tenho companhia. Então, na escassez, no dividir ali o saco de bolacha, a gente tem companhia. Porque nós somos medíocres. Nós somos. Deixa eu pegar um livro aqui que eu vou ler. Ele vai falar sobre isso. É o livro do Joel J. E vamos lá: dinheiro, controle, criatividade. E dinheiro, 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 controle, 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 criatividade, criatividade, criatividade. Ativando o sistema de sequência trifásico, sistemas de estresse pós-traumático e circuitos. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Ele vai falar assim, ó. Portanto, não é verdadeira justificativa eu não consigo. O que falta ao preguiçoso, peraí, deixa eu achar aqui o começo. Preguiça e falta de disciplina. Por isso que eu falei de 5 dias de troca-troca, agora é 10. Se a causa anterior já pega muita gente, saiba que é mais fácil de ver pessoas reconhecendo que têm medo do que assumindo sendo preguiçosas. Então, no capítulo anterior, ele vai falar sobre isso. Que a gente fala que tem medo, medo do desconhecido que leva à inércia, mas não é medo, é preguiça. Preguiça, não tem nada que a gente não possa ser, fazer, gerar e criar. O Axis fala muito isso. Não existe nada que um ser infinito não possa ser, fazer, gerar e criar. Então, o que que a gente tem? Preguiça. Só que a gente odeia assumir que é preguiçoso. Que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser. A puta vaca preguiçosa que eu sei que sou por toda a eternidade. Que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser, porque a gente só consegue mudar algo quando a gente aceita que aquilo está na gente. De 0 a 100, o quanto vocês são preguiçosas, me vem 80%. E tudo que tem embaixo disso, os eternos aléns conectados a isso, toda a preguiça inculcada no meu rabo, desde o ponto zero da minha criação, vamos destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincidir, denunciar agora, por favor? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base e aléns. Aí ele fala assim, então é mais fácil a gente falar que a gente tem medo do que a gente assumir ser preguiçosa. O mais comum é a preguiça estar implicada ao comentário eu não consigo. E é o que eu falo com a Gica Ana Paula. Às vezes o aluno, ai, não consigo. Uma menina me mandou mensagem hoje, ai, porque eu comprei o curso, achei que tinha mesa. Eu cri, cri, cri. Eu falei, mas a mesa tá lá. Ler é preguiça de ler.
Não olha para o material. Gente, vocês querem tudo mastigado. Aí eu fico pensando assim, como que o dinheiro vai chegar? Como é que a rola vai te encontrar? Se vocês têm preguiça de ler, cara, o que tá ali é muita preguiça. É o óbvio. É o óbvio, tá ali na descrição do grupo. Link de materiais. Você clicou? Você entrou lá, você leu? Mas eu fico, a minha briga, que minha birra é que se a gente não vê o óbvio, como é que eu vou ver o grandioso? Se a gente não consegue ver o óbvio, como é que eu vou enxergar o grandioso? Se você não consegue enxergar que você está com preguiça, que você é uma vaca preguiçosa, aí a gente vai, eu não consigo, Késia. Aí ele vai falar assim: 2015, visitei a China, fui até o Templo de Confúcio. Lindo, construído antes de Cristo, reconstruído por séculos. Estava frio pra caramba naquele dia. Não me lembro de tudo que vi, mas algo grudou em minha mente como cola. Na pé da gigante estátua de bronze do filósofo está escrito: a única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. Ui. E tudo que tem embaixo disso, e os eternos aléns conectados a isso, vamos destruídos, criados para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e pó, que todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. A única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. E às vezes a gente está com preguiça de existir, de respirar, tem gente que tem preguiça de respirar, né? Vocês já fizeram a respiração xamânica? Exercício para vocês hoje. Vai no YouTube, coloca lá, respiração xamânica. E vocês vão ver como é difícil respirar. Mas, ó, depois da respiração xamânica, gente, mas muda o nosso dia, muda a nossa vida. Pelo menos uma vez por dia, você libera todo o ar velho, traz ar novo, você ativa, assim, é muito louco. Você se ilumina com a respiração xamânica. Dizem que é, é como se você tivesse tomado ayahuasca. A Jo que gosta da ayahuasca, ó. Jo, chama respiração psicodélica. A respiração xamânica e a respiração psicodélica, ela dá a mesma good vibes ali. E se você vai praticando ela, é aquela respiração. Lembra daquele curso que eu fiz com o Jair em São Paulo? Aquela respiração que eu comecei a gritar, era aquela loucura lá? Isso é aquilo lá. O que ele faz lá é essa respiração xamânica. Não tem nada de novo. Você começa a respirar com uma intensidade que você entra num pico de. Eu não sei falar se é iluminação, é de energia, né? Porque a gente tem que ter energia para poder acessar espaços psicodélicos, espaços de cura, né? Então é bem legal. Então a respiração xamânica, ela é algo assim muito, muito massa, sensacional, tá bom? Então tudo que não permita com que a gente crie 20 vezes mais com os nossos corpos e com as nossas consciências, vamos destruir, descriar, para liberar? Esse processo é um dos processos que eu queria fazer tatuagem, para eu não esquecer. Criar 20 vezes mais hoje, porra. E assim, só por diversão. Não é para provar, porque quando a gente às vezes fica fazendo as coisas para poder provar, deixa eu provar pro meu pai que eu sou a filha perfeita, deixa eu provar para os meus filhos que eu sou a mãe perfeita. Aí fica chato. Aí é a corrida de ratos, deixa eu ficar. Aí a gente entra na competição. E não é para a gente entrar na competição, é para a gente criar por diversão. Olha que legal, quando a gente cria 20 vezes mais, a gente recebe 20 vezes mais. Aí a gente pode viajar, a gente pode gastar, a gente pode fazer coisas que a gente não faz quando a gente está na escassez. E preguiça, a gente entra na escassez por pura preguiça. E a gente tem preguiça hoje de transar, a gente tem preguiça de ter um relacionamento, a gente tem preguiça de existir. Então, toda a preguiça inculcada na estrutura molecular do nosso ser. Vamos destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincidir, denunciar agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, cuidos, garotos, povados, criações, base e aléns. Grande parte das mulheres que falam pra mim, eu não quero mais saber de relacionamento, elas são gordinhas. Elas preferem comer do que transar. Isso é fato.
Então, assim, o prazer delas está na comida, entende? Então, assim, não tem nada de errado nisso. A gente só precisa perceber que eu prefiro comer do que transar. Agora, eu falar que homem trai, que homem é perverso, que não tem homem legal na terra, isso é preguiça de se relacionar. É preguiça de experimentar outras fontes de prazer. Quais as fontes de prazer? Quais as fontes de prazer, poder e potência estão disponíveis para mim aqui hoje que eu nunca considerei? Essa é boa. Quais as fontes de prazer, poder e potência estão disponíveis para mim aqui hoje que eu ainda não considerei? Perceber, saber ser e receber. A gente está que nem aquelas craqueiras. A gente está tão condicionado nos nossos vícios, e é uns vícios tão medíocres, vamos ficar vicioso em luxo, né, gente? Ficar viciado em luxo, em gente gostosa. Então vamos lá. A única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. A aprendizagem é um campo bastante estudado pela ciência e está provado que todos nós temos um mecanismo de aprendizado, um canal cerebral de preferência. Cada um precisa descobrir qual é o seu. Pode ser auditivo, visual ou ainda sinestésico. Não vou me aprofundar muito na técnica de programação neurolinguística, mas comprovo no dia a dia que tem gente que aprende quando explico, outros escrevendo e gravando imagens associadas na mente. E também os que procuram ouvir várias abordagens para poder absorver, os humanoides, né? Preciso de ler de cabeça para baixo. Alguém aqui já pegou livro de trás para frente? Eu adoro. A minha internet está travando ou é só a da Rosita? Tá de boa a internet? Então acho que é a sua, Rô. Aí ele vai falar assim: vamos lá, criatividade, criando conexões, criando formas de vida. Criatividade, criando conexões, criando formas de vida. Portanto, não é verdadeira a justificativa eu não consigo. O que falta ao preguiçoso, no fundo, é autoconhecimento para conhecer seu mecanismo preferencial de aprendizagem, um plano a ser seguido, ele é meio humano, esse carinha aqui. Disciplina para colocar esse plano em ação e fazer isso quantas vezes necessitar até virar hábito. Então, por exemplo, ele foi um nadador da equipe brasileira, né? De natação. O Joel J, ele participava da equipe brasileira de natação. Então, por exemplo, o personal dele montava um treino e ele falava assim: você vai repetir esse treino 87 vezes. Olha que interessante, né? Então, é o que eu falo para vocês: vocês compraram uma mesa, vai rodar essa mesa 100 vezes, né? Quando eu fiz facelifting, eu tinha que aplicar 20 vezes o facelift em alguém para depois eu poder dar o curso de facelifting. A gente fica bom quando a gente treina, mas pode POC em toda forma e estrutura. Só que tem gente que vai lá, pega a mesa um dia e fala, ai, não sei. Ah, é difícil. Pegou o pêndulo ali um dia. Ah, é muito difícil trabalhar com. Aí eu criei agora os cristais, para não ter essa merda de pêndulo enchendo o saco de pêndulo atrás de mim, tá? Eu já falei para vocês, senta a bunda na mesa que ela vai ativar. Como é que ativa a mesa? Senta a bunda na mesa e ela se ativa. É bem assim, né? A gente lê os códigos, né? A gente está conectado com o material, é tão ridículo. Eu quero que essa mesa se ative agora. Porra, pronto, a mesa está ativada. É assim que ativa a mesa. Mas assim, a gente não consegue ver o óbvio. A gente está tão condicionado com o pesado, com o difícil. Como é que eu posso ganhar dinheiro de graça hoje? Como é que eu posso receber dinheiro de graça hoje? Só que não tem valor se não for pesado, se não tiver anexado 525 mil leões atrás, se você não perder um braço, não tem valor. Ai, mas eu trabalhei tanto hoje. Aí o marido chega em casa, ai, nossa, que dia pesado. E se o marido puder chegar em casa, eu fiz nada hoje, amor. Tô prontinha pro sexo. Mas parece que não tem valor. E o quanto vocês implantam o cansaço para não ter que transar com o marido? O quanto a gente se implanta estresse e cansaço para não ter que transar com o marido? Mas que lugar é esse que a gente está tão infantil que a gente tem preguiça? Sexo ensina a gente a receber.
Hoje eu corri da raia, o Michael começou a me alisar, era 4 horas da manhã. Eu falei, ah, não, hoje não. Mas aí me veio assim, tipo, sexo é receber. E eu falei, puta, que para meu receber tá lacrado, né? Tá bem? Aí, mas eu falei, mas amanhã, na hora que eu acordar, eu começo a trabalhar. Meu receber não vai ser às 4 da manhã. Não vai ser às 4 da manhã, que é a hora que ele acorda. Ai, ninguém merece, gente. 4 horas da manhã, ninguém merece. Eu vou ter que voltar a criar os grupos às 7 para eu voltar a fazer sexo às 4 da manhã, que é o horário do bendito, cujo. Mas o que mais é possível que eu ainda não considerei, né? Perceber, saber, ser e receber. Como destrava isso? Vou repetir o que está aqui atrás, ó. A aprendizagem é um campo bastante estudado pela ciência. Está provado que todos nós temos um mecanismo de aprendizado. Então, assim, é fazendo, é praticando. Eu já fiz momentos assim que eu falava pro Michael, a gente vai transar todo dia essa semana. Tipo assim, eu coloco às vezes algumas metas, né? Porque senão a gente não olha para isso. E se você não fica revisando, uma coisa importante quando a gente cria meta é revisar. Faz sexo uma semana e vou fazer só por diversão, mas o problema que a gente criou é que eu tenho que fazer sexo e gozar. Então, por exemplo, de cada 10 sexos que eu faço, eu gozo, sei lá, uma, duas. Mas interessante do ponto de vista é forma e estrutura, né? Mas, tipo assim, não que eu não tenha prazer. Aí o Michael fica, mas você não gozou. Eu falei, mas eu tive prazer. Ok, eu também queria gozar, mas, tipo assim, a minha forma e estrutura é minha, não é dele. É eu, é minha forma e estrutura. Até comprei uns brinquedinhos, negocinho, mas é preguiça também até de usar os brinquedinhos. É que a mulher, ela tem o orgasmo mais clitoriano. Ai, a Jo podia dar uma aula para nós depois de massagem do DJ. Eu tenho uma amiga que ela fala massagem no DJ. Fazer a massagem para casais aí, ó, como pode melhorar. Mas enfim, a gente tem preguiça até de parar para fazer massagem, né, gente? Ah, não, vamos rapidinho aqui, desce as calças e vamos lá. Mas assim, e o problema não é com o marido. A gente está fazendo isso com tudo, com a gente mesmo. A gente acorda de qualquer jeito, a gente põe qualquer roupa. O problema não é o marido. Para de botar a culpa nele, tadinho, eu tô com dó dos maridos. A culpa não é do marido, é a gente com a gente mesmo. E vocês sabem por que que eu percebo? Quando é para fazer algo para o outro, vocês às vezes entregam com excelência. Não, não posso chegar atrasado na empresa hoje. Não, porque é para inglês ver. Eu quero que vocês tenham excelência com vocês. Eu acordei hoje, falei, vou colocar minha blusa de todo dia. Eu falei, não, vou colocar uma mais bonita hoje. Que eu adoro aquele moletom marrom, mas parece que eu não tomo banho, né? Parece que eu só tenho aquele moletom marrom. Ele é tão gostoso. Mas eu falei, não, vou colocar uma outra roupa hoje. É assim, sabe? E vou passar um batom, e vou passar uma maquiagem, e já fiz e vou pentear meu cabelo, e já passei um hidratante no cabelinho, entende? Então é sobre isso. Para de ser uma vaca preguiçosa. Então, assim, o seu corpo, o seu resultado, o seu corpo é um resultado da sua preguiça de existir. Dá trabalho ficar gostosa. Dá trabalho ter uma conta interessante do ponto de vista, a não ser que você casa com um milionário, mas assim, construir o seu império, o seu patrimônio, você não dá para ter preguiça. Riqueza não combina com preguiça, sucesso não combina com preguiça, casamento não combina com preguiça. E aí o que que vai acontecer? Eu tenho preguiça de cuidar da minha vida, de olhar para a minha realidade. Aí eu fico infantil, porque a preguiça é algo da criança. Eu vejo meus filhos aqui. Mas todo dia eu obrigo eles a sair do sofá, a sair do celular, a ir para a praia, a ir na piscina, a fazer qualquer coisa. Nós estamos de férias, não vai ficar socado dentro de casa. Não vai. Mas é muito conveniente para mim que eles fiquem socados no celular o dia inteiro. É muito conveniente, só que o resultado está aí. As crianças viciadas em celular matando pai e mãe porque tem prazer em jogo de matança. A gente deixa os nossos filhos no celular, a gente não sabe que nossos filhos estão vendo e ouvindo. Então, filho que está matando pai e mãe, desculpa, é mãe preguiçosa. Aqui em casa eu nunca deixei fone de ouvido. Por quê? Porque eu quero ouvir, isso aqui eu já enlouqueci, né? Porque cada um no celular. Só que eu estou ouvindo o que que eles estão ouvindo.
Hoje eu comecei o livro Clube das 5 da manhã. Legal, isso aí. Agora, sabe o que é mais legal ainda que eu quero que vocês façam? Cria um clube do livro, Jaque. Cria um clube do livro para os seus alunos, para os seus clientes, sabe assim? Tipo, onde você assume a liderança de oferecer consciência para as pessoas também, sabe? Eu quero que vocês assumam a liderança. Isso aí, como pode melhorar? Eu vou voltar também a treinar às 5 da melhor coisa que eu tava, ô, bênção, era o treino às 5 da manhã. Porque, nossa, já era, esse horário eu já tinha treinado, já tinha transado. Então vamos lá, torradeira do envelhecimento. Torradeira do envelhecimento. Torradeira do envelhecimento. A gente tem que. Quando eu falo de preguiça, assim, eu fico lembrando, ontem eu costelei, fiz um movimento com a depressão da minha mãe ali, né? Porque eu tô sentindo que eu tô bem parada, assim, sabe? Mas que bom que eu tô desconfortável. Porque o importante é quando a gente vai parando, vai minguando, e a gente não tá percebendo e não fica incomodado. Então a gente tem que estar o tempo inteiro balanceando, né? No inverno é pra gente desacelerar um pouquinho, né? Até ontem estava lendo um pouquinho de Ayurveda. Então, no inverno, a gente precisa desacelerar para a hora que entrar o verão, a gente tá com a energia no talo, gatas, né? Então, para a gente poder florescer. O que que acontece se a gente não dá uma diminuída no ritmo no inverno? A gente sobrecarrega os rins. E aí, quando chega no verão, a gente adoece. Então, o inverno é um momento assim importante para a gente, até sobre a questão de transar. Ele fala, olha que interessante, no sentido assim, de transar menos. O corpo precisa ficar quentinho no inverno. Então, eu vi ontem um cara falando também sobre isso, assim, o choque que dá no corpo quando você pisa descalço no chão. Não é saudável para o corpo. Então, cuidado com esse estresse que a gente gera no meu corpo. Olha para você ver, andar descalço no chão gera um estresse para o corpo, né? As mulheres, não é muito recomendado para as mulheres banho gelado. Não é muito recomendado. A mulher, ela precisa manter o útero quente. Isso é a nossa fertilidade, é o útero quentinho. E eu sofria pra cacete, gelada. Quer dizer, melhorei bastante. Mas mulheres muito geladas, muito frias, estão com o útero frio. O útero frio adoece, tá bom? Então, mantenham-se quentinhas nesse inverno. Caldo, raízes, chá, agasalhada, um pouquinho de sol, não tomar friagem, né? É isso, cuidem de você. E é importante a gente diminuir um pouquinho a intensidade no inverno. O inverno convida a gente, é isso aí, para a descida da deusa, para o relaxamento, para o descanso, né? Outras coisas, outros tipos de prazer que a gente não vai ter no verão. Quem aguenta ficar no verão vendo filme, né? Verão a gente quer correr, a gente quer ir para praia, a gente quer ir pro sol, a gente quer, enfim, happy hour. A gente fica com menos roupa, isso convida a gente para mais sexo também, né? Então é isso. Tem que Existe uma fazer igual, inteligência. fazer igual os ursos, hibernar, ficar na caverna. Agora a gente tem que estar o tempo inteiro percebendo se eu tô passando. Eu tô invernada já faz um ano. Eu tô invernada já faz um ano. A Então, medicina chinesa assim, fala muito que a mulher com os pés gelados, aí é problema tiroidiano, mas é porque nós temos o nervo vago que também mexe no nosso útero, né? Aí já vai mexendo com a sim, hipófise, aí vai sempre um sim. processo. Então, os caldos quentinhos, sopa quentinha. É maravilhoso, né? Isso é ritual. As estações do ano, antigamente, quando a gente não tinha calendário, relógio, celular, a gente marcava o tempo pelas estações do ano. Então, a gente contava as luas e É. as estações do ano. Nós somos muito cíclicas. Então, nós, como mulheres, a gente precisa observar essas lunações. A cada 2 dias, a lua entra num signo diferente. A gente está encerrando agora um ciclo canceriano de casa, família,
maternidade, conforto, quentinho. E a gente agora tá indo para Leão. Então a gente descansou, a gente ficou, entrou na caverninha e agora a gente vai, restaurou, curou, olhou para o que precisava ser visto, recebeu, se nutriu. E agora vem Sol e Lua em Leão, 30 dias. O leão é da caverna? É o Não. sol, né, gente? Ó, e dia 8/8 tem portal de Sírios, portal de Leão. Leão, essa energia de Leão é uma energia masculina, é uma energia do Sol. Percebe como os arquétipos vão equilibrando a gente? O tempo E eu inteiro, nem até vou os estar aqui próprios em São signos. Paulo, que eu vou estar na Bahia. Isso aí, como pode melhorar. Então É vamos que a gente vai usufruir poder desse visitar. Sol em Leão agora. Caramba. Vamos lá, tempo, espaço, comunicação. Não, desculpa, é forma, e estrutura, esperança e sonho, consciência, controle barra ponte. Forma, e estrutura, esperança e sonho, consciência, controle barra ponte. Forma, estrutura, esperança e sonho, consciência, controle barra ponte. Então a gente tem que pensar assim, aonde tem preguiça, tem que ter inteligência. Então, beleza, eu estou desacelerando um pouquinho, que é inverno, mas assim, desacelerar não é parar. A gente está aí também com planetas, mas olha que louco também para você ver, apesar de a gente estar entrando com Sol e Leão, a gente vai ter 3 planetas retrógrados. É para acelerar, mas não é muito não, né? Tem uma inteligência, quando a gente começa a ler os astros, é para acelerar, é para trazer ação, mas é uma ação, gente, com inteligência. Para onde que eu vou, como que eu vou, que jeito que eu vou, com quem eu vou, né? Mas como que a gente está fazendo? A nossa energia masculina, ela ainda é muito burra. Eu saio dando tiro para tudo quanto é lado e acaba acertando eu mesmo, né? Ou acerta, às vezes, as pessoas, né? Acerto as pessoas que eu amo. Então, a energia masculina, primeiro eu curo o feminino, interessante ponto de vista. Depois a gente vai curar o masculino. E o masculino é agir com excelência, agir com pontualidade, agir de uma forma, tipo assim, onde eu vou investir a minha energia hoje? Então, no inverno, a gente tem menos energia. A gente está com 3 planetas retrógrados, a gente está entrando numa lua minguante. Então, por exemplo, a partir de hoje, e vamos treinar isso nessa lua minguante. Aonde eu vou investir a minha energia? Essa pergunta é muito importante. Aonde eu vou investir minha energia? Entende? Então, eu tenho que ter essa preocupação para não gastar, e às vezes você gasta a sua energia, né? Tipo, num lugar com pessoas idiotas, e na hora que aparece aquela oportunidade incrível, você não tem energia. Não acontece isso toda hora? Então, vamos lá. Forma, e estrutura, esperança e sonho, consciência, controle barra ponte. Como que eu gosto de perceber às vezes? Eu tenho. é, a gente vai recebendo convites, né? Do universo, coisas vão chegando para nós. E eu tenho que fazer pergunta. Posso pendular na mesa? Posso. Isso aqui vai criar mais para mim? Isso aqui vai funcionar? É igual, por exemplo, a gente sai da invisibilidade. Aí começa a aparecer homem de tudo quanto é lado, chuva de rola na minha vida. Você vai sair com todo o cara que aparecer na sua vida? Não. Você sai da invisibilidade, as oportunidades vão aparecer, os convites vão aparecer, mas você tem que perceber qual convite você vai aceitar. Qual convite está em congruência com o que você quer ser, fazer, gerar e criar. Agora, a carente quer surfar todas as ondas. Olha o surfista. Vocês já assistiram um campeonato de surf? Eles ficam lá esperando a onda certa. Ele não pega toda a onda. Então ele tem que ficar ali, ele tem que usar a percepção dele para poder perceber qual a onda ele vai surfar. Tudo que não permita com que vocês tenham clareza. E clareza é perceber, saber, ser e receber. Opa, percebi que contraiu. Isso aqui não. Opa, isso aqui me expandiu.
Eu recebi, várias coisas eu disse não, assim, nesses últimos meses, assim, só que eu entro muito no julgamento, porque eu sempre fui meio piriguete, né, de aceitar tudo, assim, e dificuldade também de dizer não. Mas eu percebo muito sobre isso, assim, o quanto eu tô me nutrindo para na hora que chegar o convite certo, interessante ponto de vista, o convite certo, eu ter energia para poder fazer o movimento que vai ser requerido. Então, mas a gente tem que perceber, tô sendo infantil? Sirius, tô sendo infantil? Tô correndo da raia? Tô correndo da raia? Tô com preguiça? Tô procrastinando? Tô olhando para a morte ou não? Esse não aqui, não acessar isso é inteligência. É só isso. Sossega seu rabo. Ele atrás da Alice. Vamos lá, alegria, tristeza, cura, corpo, sexualidade. Respira e solta o ar. Eu quero que vocês imaginem a energia de Buda. Imagina Buda meditando na sua frente. A mente de Deus está na minha mente agora. A gente abriu bastante espaço. O que é verdadeiro para mim hoje? Alegria, tristeza, cura, corpo, sexualidade. Quais são as escolhas que estão disponíveis para mim hoje? Quais as realidades com total facilidade, alegria e glória que estão disponíveis para mim hoje? Dinheiro, o que se requer para que você apareça? Em todas as direções. O que se requer para a gente poder perceber, saber, ser e receber todas as possibilidades? Alegria, tristeza, cura, corpo, sexualidade. Chamando todas as dimensões, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, oitava dimensão, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, todas as dimensões. Pode POC em todas as dimensões. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e além. Vamos lá agora, bondade, gratidão, paz e calma. Corpo, me mostra o caminho. Terra, me mostra o caminho. Dinheiro, me mostra o caminho. Consciência, me mostra o caminho. Quais são as entidades que podem contribuir com o meu caminho hoje? Os seres mágicos, os seres da luz, os seres da consciência que podem me mostrar o caminho, que podem me ajudar a criar 20 vezes mais hoje. Quem são e onde estão as pessoas que podem contribuir com o meu universo? E pega essa energia e expande, expande ela, expande, 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 expande.
Bondade, gratidão, paz e calma. Expande essa energia para todas as direções, expande, expande. Conectando com o nosso ser infinito. Faça escolhas a partir do seu ser infinito. Inclusive, processo maravilhoso. Verdade, um ser infinito escolheria isso? Se eu tivesse conectada com o meu ser infinito, eu comeria isso? Eu sairia com essa pessoa como um ser infinito. O que eu escolheria hoje? Expande, expande, expande. Expande, 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 expande. Sempre que vocês perceberem alguém ou algum ambiente que está contraindo vocês, expande esse ambiente. Só conecta com esse ambiente, expande, 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 expande. A sua energia precisa ser maior do que a estupidez do ambiente, da pessoa, ou até daquele mesmo problema. O que que acontece com os problemas? Eu fico desse tamanho e o problema está aqui, ó. Eu vou conseguir resolver esse problema? Então, o que que eu tenho que fazer? Expande, 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 expande. Quanto mais eu expando, menor fica o problema. Muitos problemas e desafios são dissolvidos na hora que eu fico grande energeticamente, porque eu mudei de fase. Eu fico grande energeticamente, eu vou saindo, eu vou acessando as harmônicas infinitas do perceber, saber ser e receber. Aquele problema, ele dissolveu sem eu ter que fazer porra nenhuma. Isso é a elegância da criação sem esforço. Quando eu fico grande, quando eu conecto com o meu ser infinito. Dá para perceber essa energia? Então, muitos problemas são dissolvidos só de eu expandir minha energia e ficar grande. E esse ficar grande são as energias do Axis, né? O SOP, agora eles lançaram outra energia, o ESSE. É, é, tem um monte de energia legal, né? Você vai pagar 30, 40 mil reais para fazer um workshop desse. Eu fiz um já, é maravilhoso. Eu fiz o Síntese Energética do Ser. Você fica maior. Você acessa, você recebe diretamente do universo, você acessa tanto, 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 só que você tem que aprender a sustentar essa frequência. Mas o que que a gente faz? A gente é preguiçoso, não usa os processos, a gente fica aí com conversinha fiada, com besterol americano, e, entendeu? E não faz o que precisa fazer. Fica consciente, gente, de quem você é, para onde você vai, o que você quer ser, fazer, gerar e criar. É processo 24 horas por dia, orar e vigiar. Tem nada para falar? Deixa o looping rodando aí de processo. Só não fica à deriva nessa estupidez, porque você vai ser levado para esse colapso aí mental, né? Dessa galera, o surto mental. Então expande, 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 expande. Vamos lá, tempo, espaço, comunicação. Para a gente encerrando. Tempo, espaço, comunicação. Expande, 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 expande. Expande, 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 expande. Toda inconsciência e anti-inconsciência do meu universo expande, 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 expande. Destruindo e criando todos os loopings eternos. Todas as programações de moral e imoral. Certo, errado, bom e mal, pode POC. Todas as 100, cursos, garotos, polares, criações, base além. Tô achando que entrou um passarinho aqui em casa. Ele vai ter que descobrir, né? Como pode melhorar. Expande, 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 pode POC. Em tudo que você está percebendo. Quando a gente começa a expandir,
A gente começa a perceber um monte de coisas, entidades, demônios, barreiras, julgamento. Porque, assim, a gente não foi ensinado a receber de tudo isso. O expandir é o receber do espaço. Então, quer dizer, eu estou aqui na minha casa agora. Eu começo a expandir, eu começo a perceber a energia do meu prédio. Aí eu começo a expandir, eu começo a perceber a energia do meu bairro. Eu começo a expandir, eu começo a perceber a energia da minha cidade. Eu começo a expandir, entende? O que que acontece? Então, quando a gente começa a expandir, às vezes a gente fica tonto, embrulha o estômago. E o que que nós temos que fazer? Expande e pode POC no julgamento, porque você tem que expandir, as coisas se dissolvem por elas mesmas. É que a gente é muito programada a controlar. Deixa eu ver o que que eu estou percebendo aqui. E quando eu paro para poder observar o que eu estou percebendo, o que que acontece? Eu tranco no meu corpo. Nossa, isso aqui é ruim, hein? Nossa, eu expandi um pouquinho, conectei aqui com o vizinho. Que merda que é a energia do vizinho. Pronto, entrou num sistema de sequência trifásico. Se parou. Agora, quanto tempo vai demorar para você sair da programação da casa do vizinho? Então, expande sem criar definição. Expande, pode POC, fica nesse espaço arreganhado e aberto e deixando tudo ser o que dá conta de ser. Não dá para a gente controlar o pensamento do vizinho. Mas isso é uma forma da gente facilitar a nossa zona. Eu estou criando uma mesa nova de facilitação da zona, né? Que é para o pessoal do clube do livro desse mês e de negócios. E aí eu estou percebendo as energias. Mas quando você expande, dá para controlar tudo? A Ivete Sangalo, ela controla tudo que as pessoas pensam sobre ela? É impossível. Então ela expande a energia dela durante um show e ela faz fluxo de energia e está ali só aprendendo a receber. Agora o que que a gente faz? Contrai. Não dá para receber tanto. É pesado. Aí a gente volta lá para a escassez. Porque sabe o que que é escassez? Anota aí. O que que é escassez? É um lugar que você controla. A escassez é um lugar que você consegue controlar. Se você tiver 10 empresas, você consegue controlar tudo? Se você tem 14 mil funcionários, dá para você controlar todo mundo? E mesmo você tendo gerente, subgerente, CEO, você consegue controlar todo mundo? Não dá para controlar. Quanto mais você cresce, mais você perde o controle. Eu percebo muito isso em relação ao meu negócio. Eu quero controlar, né? E aí o negócio não vai para frente. Assim, não cresce, não fica maior. Não dá para controlar. Cada um fazendo o seu trabalho. Cada frente vai fazendo o seu trabalho. Porque se eu tentar controlar, o controle, olha para você ver como é pesado. Ele vai diminuindo a minha energia. E nós precisamos manter a nossa energia expansiva. Aí a gente arruma processos e pessoas que vão controlar esse processo. Agora, a gente querer expandir e controlar o processo não vai dar. Aí você fica naquela sanfona, sabe? Então, vamos lá. Reestruturação de corpos. Aqui a gente começa a encerrar o processo de barras para que a gente não volte a ser a ameba antes de começar a sessão. Então, a ideia é que a gente não volte a ser aquele espaço de contração que a gente entrou antes dessa sessão. Então, reestruturação de corpos é aquele espaço que a gente fala, ok, é daqui para frente. Então, sempre quando a gente corre barras, a gente acessa um espaço novo e a gente começa sempre a criar a partir desse espaço novo. Combinado? E vamos lá, círculo de manifestação. Verdade, como eu gostaria que fosse a minha vida. E que energia, espaço, consciência, escolha o meu corpo, podemos ser fora de controle, fora de linearidade, fora de concentricidade, fora de julgamento, fora de definição, fora de programação, fora de expectativa, que eu sei que sou por toda a eternidade, fora de linearidade, fora de concentricidade, certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as circuitos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Esse processo é assim, você fala, ai, solta, e foda-se, vamos ver o que que vai dar. Mas vamos ver o que que vai dar a partir da consciência, né?
Tem um processo que eu gosto muito, que ele fala assim, é, o humanoide, a gente é meio estúpido também, porque o humanoide não para muito, né, para poder pensar, para poder perceber, a gente vai fazendo. Só que quando a gente faz a partir da diversão, funciona. Por que eu vou criar para mim, para o mundo, diversão? Então, às vezes, por exemplo, assim, eu não sei qual escolha eu vou fazer. Ok, verdade, 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 0 a 100. O quanto essa escolha é divertida para mim? Por pior que seja a escolha, muitas vezes, se é uma escolha que vai trazer diversão, a diversão é algo que sempre expande os nossos universos, né? Então, é, eu brinco, eu falo assim, até nas minhas cagadas eu dou sorte. Mas por quê? Porque não tem maldade. Quando eu erro, interessante ponto de vista, eu tô errando, tentando acertar, né? Então, eu tô olhando para a vida, eu tô olhando para a morte. Tô fazendo algo aqui que vai prejudicar alguém, né? Então, mesmo que a gente às vezes faça escolhas estúpidas, é interessante ponto de vista que o humanoide ele tende a sempre acertar, porque ele é bom no sentido, ele está conectado com a consciência, ele está conectado com o reino de nós. A gente tem uma bondade, uma generosidade no nosso coração, que geralmente os humanos não têm. Então, por isso que eu falo, mesmo que às vezes eu faço besteira, crio coisa estúpida, entro em confusão que não é minha, né? A minha própria espiritualidade vai lá e fala: sai daqui, me pega pelo cu da calça, me tira às vezes daqueles lugares, né? Não, aqui não é para você. Porque a gente tem a ingenuidade. A própria eu sou, às vezes eu sou muito ingênua, assim, meio bobinha, né, com algumas coisas. Mas mesmo, e a gente não pode perder, às vezes, a gente não pode ter excesso de bondade, de ingenuidade. Às vezes eu tinha um excesso, porque eu não acreditava que as pessoas poderiam ser ruins. Eu nunca acreditei na maldade do mundo, né? Eu nunca vi, eu me recusava a ver a parte feia das pessoas. E isso é excesso de bondade, de ingenuidade. Todo mundo tem um cocô fedido. Todo mundo mente, todo mundo tem um pouquinho de maldade, de corrupção, inclusive a gente, né? Então, mas mesmo quando a gente, às vezes, ignora a maldade do outro, né? Eu lembro com o golpista, eu estava num barzinho e eu falei, gente, eu vou me divertir com tudo que aparecer. E no dia eu conheci esse golpista, mas na hora eu percebi que a energia dele era estranha. Aí saí fora, aí passou um tempo, eu falei, gente, eu julgo demais, eu julgo muito. Falei, aí ele me ligou, vamos sair e tal. Eu falei, vamos sair. Aí eu saí, cheguei no barzinho, passou meia hora, uma amiga minha chegou. A espiritualidade mandou eu vir aqui e é para você ir embora. Aí eu fiquei tão brava. Eu falei, eu não sou criança, eu sei o que eu tô fazendo. E tipo assim, fiquei puta, né? Aí ela olhou e falou assim, aí ela falou assim, quem te deu essa água? Eu tava com a garrafinha de água na mão. Falou assim, ele comprou pra mim. Falou, joga. Ela falou, joga fora, não toma essa água tá benzida e batizada, não toma essa água. Eu falei, não, ela é muito louca, essa menina é muito louca. Aí fiquei brava com ela. Aí falei, amiga, eu sei me cuidar. Mas assim, né, eu ignorei ali a consciência, ignorei. Creu, né? Mas assim, foi um creu gostoso. Mas você entende que mesmo a gente sendo meio bocó, a espiritualidade não abandona a gente? Essa amiga minha estava na casa dela. Olha para você ver que mágico. Hoje eu falo, eu não ignoro mais a consciência. No mínimo, ali, o que que eu tinha que ter feito? Uma pergunta, de 0 a 100, quanto é contribuição eu tá aqui? Eu não, eu parei de fazer pergunta. Eu falei, eu não vou fazer pergunta, eu vou me divertir com esse cara. Então eu fui para esse lugar de querer provar. Eu queria ter um namorado. Falei, eu vou arrumar um namorado agora. Eu quero um namorado e fui para esse lugar de rebeldia sem causa. Não fiz pergunta e tipo, né, enfim. Mas foi uma experiência incrível. Então assim, é ser a honra com a nossa consciência. E mesmo a gente ficando inconsciente, os elementais da consciência vão conversar com a gente de alguma maneira. Combinado? Então não ignora a consciência. E vamos lá, túnel do tempo e espaço. E gratidão, né? E coroa mísera. Abre essa consciência, ó, abre. Bem gostoso isso aqui pro universo. E até amanhã, a gente vai, em vez de 5 dias, faremos 10. Mas não vou fazer sábado e domingo, a gente faz até sexta. Aí sábado e domingo a gente relaxa, goza, toma nossas caipirinhas em paz. E uhul, como pode melhorar. Aí segunda-feira a gente volta.
Às 8. Por enquanto fica às 8 da manhã, tá bom? Bate aqui no timo, ó. Fala corpo, atualiza. Ah, esse grupo é gostoso mesmo, né? É muito gostoso. E a gente tem que parar de ter preguiça para coisas gostosas, né? O sexo é algo que é muito gostoso. O seu corpo gosta de sexo. Às vezes, quem não gosta de sexo é a sua mente. É aquela mãe ali que fica, sabe? É a gente querendo ser infantil. Crianças não criam sexo e não criam dinheiro, entendeu? Então, se eu não estou criando sexo e dinheiro, tem alguma perversão infantil. Eu querendo ficar. Ai, ai, mamãe, ó, por a honra a você, eu cresci com a minha mãe falando, eu odeio sexo. O quanto eu tô querendo ser obediente à minha mãe. As mulheres, nos tempos anteriores, elas não falavam que sexo era bom. Você já ouviu alguém falar que sexo é bom? Sua mãe, sua avó? Alguém aqui já ouviu isso? Então, o quanto a gente não confia no sexo? O quanto o sexo se tornou algo só para poder procriar? O sexo é gostoso. Leiam aquele livro, Sexo não é uma palavra de 4 letras. Sexo ensina a gente a receber. Sexo é uma das formas a gente ter prazer na vida. Sexo é coisa de adulto. É, se falasse, era taxado como se gostar de sexo era puta, que energia, espaço, consciência, escolha o meu corpo, podemos ser a putinha da consciência, que eu sei que sou por toda eternidade. E o sexo virou uma coisa muito do submundo, né? Aquela coisa que ninguém pode saber que eu gosto de sexo, nem meus filhos. O quanto a gente esconde o sexo dos filhos. Eu falo para as crianças, não entra no quarto, vocês vão ver papai e mamãe pelado, né? Porque às vezes a gente fica ali, porque às vezes eles ficam, você fala, o que que você vai fazer? Ah, eu vou conversar com seu pai. Aí fica a criança curiosa, não, eu vou transar. Tipo assim, vou fazer sexo, porque aí já fala, opa, quem quer ver pai e mãe transando, né? Acho que não, né? Ou coisa esquisita, né, gente? Como pode melhorar? Mas o que que você está tentando esconder, né? O quanto a gente fica nesse implante, né? Até com as amigas, fazendo, sabe, essa puritana, que energia, espaço, consciência, escolha o meu corpo podemos ser para poder explodir com a vaca puritana que não transa, não goza nunca, não se diverte nunca, não viaja nunca, não curte nunca, não tem entendeu? É isso que é o, não, o sobreviver. Nós temos um implante muito fodido de Mãe Maria, que mulher certa é Mãe Maria, engravidou sem transar. Não é verdade? Então, em todos os lugares que a gente está mimetizando Mãe Maria, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cuides, garotos, povados, criações, base, presta atenção nesse arquétipo. Eu adoro trabalhar com Mãe Maria, para fazer limpezas densas, pesadas, mas Mãe Maria não é um arquétipo que me ativa a autoestima, que me ativa a sexualidade. Aí a gente precisa de Cleópatra, uma pomba girazinha, tem que ter, né? Outras energias que vão trazer, né, arquétipos que transam. Esse negócio de pregar santo para a casa inteira, pelo amor de Deus. Tem que tomar cuidado, às vezes a gente vai. Eu não quero me santificar nessa realidade. Santo não transa. E também não cria dinheiro. Tudo que ele ganha, ele dá para os outros. Todo arquétipo, inclusive arquétipo de santo, tem lado positivo e negativo. Todo arquétipo tem luz e tem sombra. Deu para entender isso? É igual às vezes também, por exemplo, quem vai algumas religiões, algumas coisas, é frequência crística. Quem é católico? Frequência crística é só uma frequência. Nós temos zilhões de frequências e não fiquem presas numa frequência. Do que eu nunca recebi, que eu poderia receber hoje, que mudaria a minha vida. Aí eu não gosto nem de ficar dando nome aos bois para não criar julgamento. Só recebo do que eu nunca recebi, que eu posso receber agora, que mudaria a minha vida, que deixaria a minha vida mais gostosa, mais legal, mais divertida, mais cremosa, mais luxuosa. Luxúria vem, 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 luxúria vem. E toma um banho aí de riqueza, luxúria vem, luxúria vem. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, riqueza vem. Quem tá encalhada, rola vem, rola vem, rola vem, rola vem. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. E, né? E deixa o pau moer, e recebe. E fica adulta e aprende a receber das rolas, do dinheiro, da luxúria. Beijo, gente.
até amanhã, como pode melhorar ainda mais. Uhul! Tchau, 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 tchau.